O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhes todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou Jesus, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, podem se assentar uns instantes, por favor. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivenciando esse tempo forte na igreja, que é o tempo da Quaresma. Tempo onde nós olhamos para dentro de nós mesmos e percebemos que é preciso ter uma mudança de vida, ou uma conversão, melhor dizendo. Conversão significa a gente voltar o coração para Deus. E ao longo desse tempo quaresmal, as leituras, o Evangelho, a Palavra de Deus, sempre vai dar para nós uma nova perspectiva de vida, uma mudança. Sabemos que todos nós temos as nossas qualidades, os nossos dons, mas também temos alguns defeitos que precisam ser aprimorados. Muitos de nós, às vezes, corremos o risco e a tentação, já que falamos de tentação hoje no Evangelho, de achar que está tudo bom, que estamos assim. Tem muita gente que fala assim, talvez vocês já até ouviram falar: eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, não vou mudar nunca. Isso não presta. Nós não podemos nos contentar com isso. Nós sempre precisamos melhorar. Se estamos bom, precisamos ficar melhor. E se não estamos, precisamos nos esforçar ainda mais. Por quê? Porque a vida é uma constante transformação. O físico já revela isso, né? De cada 7 anos, ali as nossas células se renovam. Por quê? Porque a gente se renova no físico, mas também a gente tem que se renovar no psíquico, no espiritual, de modo especial. Por isso que a igreja coloca sempre esses tempos fortes, para que a gente possa progredir naquilo que é a nossa fé. A tentação hoje que Jesus apresenta aí no Evangelho, é a tentação que todos nós sofremos, todos os dias. Jesus sai, fica 40 dias no deserto,
40 na Bíblia é um número muito significativo. 40 foram os dias de Noé na arca, 40 foram os anos do povo que caminhou no deserto para chegar à terra prometida, 40 foram os dias que Elias esteve no deserto e purificação. Então 40 significa um tempo bom para se renovar espiritualmente, um tempo de purificação. Mas nós poderíamos perguntar, Jesus, sendo Filho de Deus, precisava desse tempo? Precisava ser purificado? Não, ele não precisava, mas Jesus quis fazer esse momento para dar o exemplo para nós, para dizer que quando a gente vai assumir uma missão, e Jesus aqui sai do Rio Jordão, do seu batismo, e entra nesse período de 40 dias, para depois assumir a sua vida pública, a sua vida de pregação, de testemunho. Então ele quer dizer para nós que todos nós também temos necessidade de ter uma vida espiritual. Quando nós vamos enfrentar alguma coisa, quando nós temos que tomar uma decisão, quando nós temos que fazer alguma atitude na nossa vida, nós precisamos nos preparar interiormente. Por isso que a vida de oração é a vida que todos nós devemos ter. Um momento de reflexão, um momento onde a gente se reabastece para a gente enfrentar os desafios da vida. Já é bem difícil para quem tem Deus, imagina para quem não tem. Eu fico com muita pena, às vezes, de ouvir essas pessoas dizendo assim, com orgulho às vezes, eu sou ateu, eu não acredito em nada, eu não tenho religião, eu não creio em nada. Pobre desta pessoa, porque vai chegar um momento em que nós vamos precisar de Deus. Não é Deus que precisa de nós. Nós viemos à missa, à celebração, no domingo, não é porque Deus está triste conosco. Se eu não for lá, Deus vai ficar muito triste. É claro que Deus não vai se alegrar, mas o mais importante é que você tenha consciência de que se você vem na missa, se você vem numa adoração, numa oração, é porque você precisa, é porque nós precisamos de Deus. E nós precisamos nos reabastecer para enfrentar as tentações da vida, as tentações que vêm aí na nossa casa, na nossa família, e que bate a nossa porta todos os dias. E por isso nós precisamos estar firmes na nossa fé. O batismo é algo que nos consagra a Deus. Quem aqui é consagrado a Deus, levanta a mão. Quem se considera consagrado a Deus, levanta a mão. Isso, muitos de nós, ou todos nós nos consagramos a Deus. Porém, a gente precisa pensar muito bem na vida prática. Consagrar a vida a Deus significa que nós temos que consagrar tudo o que somos e tudo o que temos a Deus. E é por isso que a gente precisa ter coisas práticas na nossa vida. Agora eu vou fazer outra pergunta, mas vocês não precisam responder, só pensa. As suas coisas são consagradas a Deus? O seu celular é consagrado a Deus? Você teria coragem de entregar o seu celular para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos? Não tem nada lá dentro que as pessoas não poderiam ver? Na sua casa, a sua televisão, o seu computador, a sua internet é consagrada a Deus? O que você está deixando entrar lá dentro da sua casa? Quais são os programas que estão evangelizando a sua família? São coisas do bem ou são coisas do mundo? São coisas de Deus, consagrados a Deus ou não? Novelas, petições, programas que fazem de tudo, que apresentam pornografia, tantas outras coisas. Pessoas que mandam bobagens no seu celular, vídeos impróprios, pornográficos. A gente tem que ter coragem de muitas vezes excluir essas coisas e dizer, não, eu não quero receber isso. Eu não quero isso para mim e para a minha família. Se nesse grupo que você está, só manda bobagem, só manda coisa que não presta, saia desse grupo.
Se você tem coragem de consagrar a sua vida a Deus, tem que ser tudo consagrado a Deus, porque senão a gente vai um pé num lado, um pé do outro, um pé para Deus, um pé para o diabo, e a tentação vai entrando na nossa casa, vai entrando na nossa família, e às vezes a gente vai se perdendo, e às vezes a nossa família vai se perdendo e a gente não sabe por quê. Por que que lá dentro de casa é tanta briga, tanta discussão, tanta contendas, tanta maledicência? Porque muitas vezes a gente vai deixando as brechas para que o inimigo vai entrando lá dentro e vai fazendo a festa lá, e a gente vai achando que é tudo normal. Ah, mas na casa de fulano é assim, na casa de ciclano é assim, mas na sua casa não pode ser assim. Se você é uma pessoa consagrada, se você é uma pessoa de Deus, se você consagrou a sua vida a Deus, lá dentro da sua casa tem que ser diferente. Nós não precisamos fazer tudo que as outras pessoas fazem, e muito mais ainda fazer o errado, deixar que as coisas aconteçam lá dentro da nossa casa, deixando que a tentação vá lá tomando conta da nossa vida. E às vezes a gente vai confessar, a gente fala assim: padre, é sempre o mesmo pecado. Por que será? Porque você está dando brecha, porque você está sendo conivente e você vai deixando o mal entrar na sua vida. Quantos de nós têm a tentação muitas vezes da compulsão? Não consigo parar de comprar, compro, eu sei que eu não preciso, mas eu não consigo parar, eu continuo comprando. Então tenha cuidado, porque às vezes o inimigo te pega na sua fraqueza, naquilo que você tem, que é uma fraqueza sua e que você precisa se reabastecer, você precisa se fortalecer. Então muitos daqueles programas que tem no computador, de compras da internet, isso tudo, muitas vezes você não tem capacidade para estar com ele. Eu trabalho lá na Betânia, né? Vocês sabem disso, e lá na Betânia tem muitas pessoas que têm o vício da droga, e não adianta dizer assim: ah, eu vou só fumar um cigarro, eu vou só tomar um pouquinho de cachaça que não vai fazer mal. Se a pessoa tem o vício, vai fazer mal. Se a pessoa tem essa fraqueza, ela tem que exterminar, porque se ela não cuida, daqui a pouco ela está recaída lá de novo. Então às vezes a sua fraqueza não é a droga, não é a cachaça, mas é às vezes a pornografia, às vezes é a fofoca, às vezes é a compulsão. Então você precisa saber que não adianta só um pouquinho. Não, você tem que exterminar isso da sua vida, da sua casa. Tem que ter essa coragem, porque senão a gente fala assim: ah, aquela igreja lá evangélica, lá é difícil ir, porque lá o pastor fica bravo. Mas aqui, você também tem que ter essa coragem de dizer: não, eu preciso ser um bom cristão, eu preciso ser um bom católico, eu tenho que ter vergonha na cara de dizer: eu sou católico e eu sigo a minha religião, e a minha religião não me permite pecar, não me permite ir para o lado do inferno, eu quero ir para Deus, eu quero ter Deus dentro da minha casa, dentro da minha família, e por isso eu vou dar testemunho da minha fé. Testemunho da fé a gente dá para todas as pessoas, lá para os pequenos que estão lá dentro de casa, para os grandes, para a sociedade, para as pessoas que nós encontramos. Por isso, meu irmão, minha irmã, Quaresma é esse tempo de conversão, é tempo onde Deus nos puxa a orelha para dizer: vira o seu coração para Deus, procure a Deus, procure ter Deus dentro da sua casa. E quanto mais a gente procura Deus, mais Deus vai mostrando para nós por onde a gente deve caminhar. Então que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana cheia da força do amor de Deus na nossa vida. Amém? Coloque a mão assim no seu coração, feche os seus olhos e reze assim comigo: Senhor Jesus, nesta semana eu quero consagrar a minha família, consagrar a minha vida ao Teu sagrado coração. Faz, Senhor, que eu não caia em tentação e que eu tenha coragem de exterminar tudo que são as armadilhas do encardido lá dentro da minha casa.
e de modo especial dentro do meu coração. Muito obrigado, Jesus, por esta Eucaristia que me fortalece na fé. Jesus, manso e humilde de coração, fiquemos de pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,